E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro, né? De antemão, lhe agradeço a sua companhia, né? Nessa terça-feira de carnaval, né? Curtindo aqui uma chuvinha lá fora, né? Colocando as leituras em dia. Então, hoje a gente vai falar de quadrinhos, né? E vai ser um prazer enorme essa resenha, porque nós aqui somos apaixonados por quadrinhos. Esse canal é de quadrinhos também, né? Se você gosta de livros, tem vários vídeos aí sobre literatura, sobre livros, mas dê uma chance aos vídeos de quadrinhos também, rapaz. Quadrinhos é porra, uma literatura. Você encontra material maravilhoso de literatura na linguagem dos quadrinhos, né? E eu já compartilhei isso em alguns vídeos, né? Meus hábitos de leitura, a minha sessão de leitura eu sempre começo com um livro e quando eu canso, eu passo para um quadrinho, né, que é uma absorção mais suave. Então, sempre que eu sento para ler, eu começo com um livro, leio ali minhas 20, 30 páginas, que eu não tenho tanta resistência assim, mas quando eu canso, eu sempre tenho uma história em quadrinho ali para eu pegar em seguida, né. Então, acompanhe esse vídeo, dê uma chance aos quadrinhos, né, é uma literatura maravilhosa também, que combina muito bem com a leitura de livros, né, não são coisas antagônicas. Então, hoje a gente vai falar de uma coleção maravilhosa, uma coleção da editora LPM, né? Eu sempre falo da LPM no canal por causa daquela coleção LPM Pocket, que eu adoro, dos livrinhos de bolso. Mas nos anos 80, a LPM foi extremamente prolífica em quadrinhos, né? Em publicação de edições de quadrinho no formato de luxo para a época, né? Que hoje é meio que normal, mas na época era formato de luxo. E a gente está falando aqui de quadrinhos clássicos. Mas antes de mostrar a coleção, queria dar um bate-papo com vocês, esclarecer bem o que são quadrinhos clássicos, né? Hoje em dia, os quadrinhos que são considerados clássicos são os quadrinhos da minha época de pré-adolescente, né? Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Batman ano 1, né? E por aí vai, Secret Wars da Marvel. E você tem todo esse material disponível em edições de luxo, né? Com destaque para a editora Panini aqui no Brasil, mas você tem várias outras editoras que disponibilizam esse material em edições de luxo. Mas na minha época, quando eu era pré-adolescente, eu já me interessava por quadrinhos, cinema, literatura, né? Junto com meu amigo George, que era meu amigo desde essa época, a gente colecionava junto. Todo esse material que eu vou mostrar aqui, ele provavelmente tem também. Naquela época, o que era considerado quadrinho clássico eram os quadrinhos dos primórdios dos quadrinhos, ou seja, dos anos 30, né? E é de pirar o cabeção que a diferença de tempo dos anos 30 para os anos 80 é quase a mesma diferença dos anos 80 para hoje. Meu Deus do céu, o tempo voa, né? Então, assim, esses quadrinhos nos interessavam demais naquela época, né? A gente pré-adolescente colecionava demais, eram quadrinhos maravilhosos, um material maravilhoso até hoje, né? De uma temática menos fantástica, digamos assim, né? Menos super-heróis e mais histórias corriqueiras, né? Que fazem mais parte da nossa realidade, tipo histórias policiais, histórias de detetives, né? Histórias militares, né? E a primeira aparição dos super-heróis mais populares até hoje, Super-Homem, Batman, tudo isso está coberto na coleção LPM. Então, os quadrinhos nos anos 30, nos anos 20, eles começaram a ser publicados nos jornais, né? Na forma de tiras diárias ou páginas dominicais, né? A tira diária era uma tirinha de 3, 4 quadrinhos e que a história ia continuando, um dia após o outro, um dia após o outro. E as páginas dominicais eram páginas inteiras, verdadeiras obras de arte, né? Você pega uma página dominical do Harold Foster, por exemplo, sem moldurar vira um quadro maravilhoso. Verdadeiras obras de arte que a história continuava de domingo a domingo, né? Então os quadrinhos eram publicados principalmente dessa forma, mas o próprio conceito de jornal está caindo cada vez mais em desuso, né? O jornal de papel está caindo cada vez mais em desuso, mas a galera de 40 anos para lá lembra bem da época que jornal era uma coisa muito mais presente na nossa vida do que o que é hoje. Depois essas tiras e páginas dominicais passaram a ser publicadas, né, compiladas e publicadas na forma de edição, e depois surgiram as primeiras revistas em quadrinhos que foram vendidas como revistas, né, com destaque para as revistas da National Periodical Publication dos anos 30, algumas do King Feature, etc. E aí a gente caminhou para esse modelo de negócio das revistas com periodicidade mensal ou bimestral serem vendidas em bancas, e que hoje também está caindo em desuso cada vez mais por causa do advento da internet, né?
Então essa coleção que eu vou mostrar aqui é uma coleção da LPM dos anos 80, quadrinhos maravilhosos, que cobriam alguns dos principais clássicos da era de ouro dos quadrinhos, dos anos 30, 40, né? Então é uma coleção maravilhosa, eu tenho esse material aqui em casa e gostaria muito de estar compartilhando com vocês aqui, né? Então, vou pegar ela aqui. Essa coleção era grande, né? Eu não tenho todos, mas tem os que eu achava mais relevantes para mim até hoje. Isso aqui está comigo desde que eu tinha 12 anos de idade, né? Mais ou menos de meados dos anos 80, 85, 86. Então a gente vai começar aqui por Nick Holmes, né? Eu falei do Nick Holmes na resenha da coleção Gibi de Ouro, que não era da LPM, mas era da Rio Gráfico, da mesma época. Então você tinha uma oferta de publicações maravilhosas dos anos 80, dos quadrinhos realmente clássicos, né? Dos anos 30, 40. Que hoje é mais difícil. Hoje você encontra, mas é bem mais difícil, né? Então, Nick Holmes, na realidade, ele foi batizado com esse nome no Brasil. O nome do personagem era Rip Kirby, né? E é um personagem do Alex Raymond, o criador do Flash Gordon. Então, a temática de detetive é um detetive, um ex-fuzileiro naval que virou detetive depois da guerra e uma temática extremamente adulta, as histórias maravilhosas. Não fico a dever a nenhum livro da Agatha Christie, né? Desses grandes nomes da literatura de mistério. Então, história com uma temática muito adulta, um quadrinho maravilhoso, né? Eu tenho mais material do Rip Kirby numa coleção portuguesa chamada Antologia da Banda Desenhada Clássica. Nós vamos resenhar essa coleção no canal, também eu vou trazer para cá, né? Era outra fonte que a gente tinha de quadrinhos clássicos na época, uma fonte maravilhosa, revistas de Portugal. Eu lia muito quadrinhos de Portugal quando eu era adolescente, pré-adolescente. Era disponível nas livrarias. Mas a coleção LPM Pocket não ficou. LPM Pocket, não, desculpa. Mas a editora LPM e essa coleção de quadrinhos LPM, ela não ficava muito atrás, não. Então você tem uma edição maravilhosa em papel cartão, com algumas das principais histórias do Rip Kirby, né? Essa mesma história eu tenho também na coleção Antologia da Banda Desenhada Clássica. Então, depois a gente vai passar para os volumes do Spirit, né? Esses 3 volumes e a minha coleção toda do Spirit tem resenha no canal, eu falo do personagem e falo desses volumes aqui e de mais todos os volumes da minha coleção Frankenstein do Spirit. Então não perca o vídeo Spirit aí no canal, resenha cult, né, no nosso canal aqui, que eu falo mais sobre esses volumes aqui. Então, eu tenho 3 volumes do Spirit, né, 3 aqui, o número 1, com essa capa icônica, o número 2 e o número 3, né? Eu acho que saíram, não tenho certeza, mas eu acho que saíram 6 volumes do Spirit. Eu acho que o Jorge deve ter até o 5º, se eu não me engano, ele tem mais do que eu, mas eu conservei esses 3, né? Isso aqui, inclusive, eu fiquei emocionado que eu vi um canal de um rapaz aqui da minha cidade, Sebos do Igor, né? Que é um canal de quadrinhos. O Igor topou com essa revista aqui num sebo e comprou e ficou maravilhado. Eu fiquei emocionado porque eu lembrei que eu tinha ela em casa ainda, tudo do estado de novo, né? Eu tenho isso aqui desde que eu tinha 12 anos, né? 40 anos atrás, e elas estão em estado de nova, né? Estado estado, como é que se diz? Tem um nomezinho para isso, mas eu não me lembro agora, quando coleciono, porque eu não ligo muito a essas tecnicidades de coleção, sabe? Mas elas estão em excelente estado. E esses 3 volumes, se eu não me engano, deve ter saído 5 ou 6, o Jorge tem 5 ou 6, eu tenho 3, né, do Spirit. E aqui ele cobre as histórias mais ontológicas desse personagem maravilhoso, desse personagem que estava muito à frente do seu tempo, na forma de se contar histórias em quadrinho, né? Nos aspectos técnicos de se fazer quadrinho, no domínio da linguagem dos quadrinhos, né? O Will Eisner, não é à toa que o prêmio máximo Oscar dos quadrinhos hoje se chama Prêmio Will Eisner, né? Que é o criador do Spirit, né? Mas se você quiser mais informações sobre esse personagem, esses 3 volumes, assista o vídeo Spirit aí no canal. É aqui nos primeiros volumes que eu comprei nessa coleção, um maravilhoso, né? Tenho lembranças maravilhosas desse volume dessa época. O Dick Tracy, né? O Dick Tracy foi um personagem, um policial de Chicago, né? E cujas aventuras eram publicadas em jornal, em tiros diários. Seu criador, Chester Gould, né? Foi na época
Esse personagem foi contemporâneo do Al Capone, dos Intocáveis, do Elliot Ness, então é uma temática bem parecida, né? Então Dick Tracy é um cara durão, os traços eram bem cartunescos, né? Mas a história era bastante séria, tinha morte, tinha assassinato, tinham temáticas bem adultas, mas o Chester Gould, o seu criador, tinha um background de quadrinhos cartunescos, então ele não conseguiu adaptar o traço dele a uma representação da realidade, né? O personagem, embora a temática fosse séria, o personagem e os quadrinhos continuaram extremamente cartunescos, né? E isso meio que deu uma identidade única a essa história, né? De Chris. Então aqui a gente tem aventuras antológicas, né? Do personagem. Aqui uma curiosidade: quando eu era pré-adolescente ainda existiam tiras e páginas dominicais nos jornais e eu recortava e colocava dentro das revistas. Então isso aqui o quadrinho título da página dominical de Trace que vinha no jornal O Povo, o maior jornal da minha cidade. Então lembro que eu recortei e coloquei aqui. Eu fazia sempre isso com páginas dominicais e tiras de quadrinho. Então às vezes eu estou lendo uma revista antiga minha e ela tá cheia de tira recortada dentro, cheia de páginas dominicais, e meio que ajudou a preencher preservar essa história, né? Então são histórias antológicas aqui. Eu me recordo aqui a história de um cantor que era envolvido com crime, né, um Amígdalas, né, uma temática bastante atual, por sinal, né? e eu me lembro que me marcou muito essa história. Os criminosos tinham uma piscina com uma barracuda, né, um peixe feroz, e nos seus julgamentos clandestinos eles jogavam os seus desafetos nessa piscina para a barracuda cortar em pedaços, né? Então é uma história fantástica de Trace. E esse foi um dos primeiros volumes da coleção LPM Pocket. Aqui você tem o segundo volume de Trace, o Descarado. Eu não sei quantos volumes do Dick Tracy saíram. Eu tenho esses dois, é outra história antológica, outra história clássica. Essa história é até mais antiga do que a primeira, então os traços são bem rudimentares, bem cartunescos, mas é uma história fantástica. O Descarado é um dos vilões mais icônicos do Dick Tracy, né? Um personagem que não tinha rosto devido a uma lesão, um acidente que ele sofreu. E aqui a gente tem essa história clássica, né? Então aqui atrás você tem coleção LPM Pocket de quadrinhos, né? Os títulos lançados até então. A gente vai dar uma passeada por esses títulos, mas no volume mais recente da coleção, que tem mais itens do que o que está mostrando aqui, né? Vamos lá. Então, aqui a gente tem um personagem que eu falei na resenha do... deixa eu me ajeitar aqui. Na resenha da coleção Gibi de Ouro, o Fantasma, né? Então o Fantasma foi criado nos anos 30, né? Em 1936, essa edição de 1986, edição comemorativa dos 50 anos do Fantasma. 1936, e o Fantasma foi... E a edição é de 1986, então a edição de 50 anos da criação do Fantasma, uma das aventuras mais icônicas do espírito que anda, os Piratas de Sing, né? Criação de Lee Falk, desenhos do Ray Moore, do King Feature Syndicate. Então, o Fantasma, eu falo bastante sobre esse personagem na resenha da coleção Gibi de Ouro. Foi um dos primeiros heróis assim com uniformes colantes, né, coloridos, né, que surgiram, né, embora o Fantasma fosse bem diferente da ideia que a gente tem de super-herói, né. Então um personagem que anda meio sumido, né, eu acho até que ele foi cancelado, né, por uma série de características que ele tinha. E seu primeiro desenho, o Ray Moore, era tão misterioso quanto o personagem, se sabe pouca coisa dele, mas ele começou a ser desenhado pelo Ray Moore nos anos 30, depois pelo Wilson McCoy. Ambos os desenhistas são um pouco toscos, pro meu gosto. O Ray Moore é idolatrado pelos fãs do Fantasma, mas eu confesso que eu sou fã do Fantasma ao nível máximo, mas não curto muito a arte dos primeiros anos, nem a do Ray Moore, nem a do Wilson McCoy. Eu gosto da fase do Seabury, né? O Seabury transformou o Fantasma num muro de concreto, né? Já mais recente, nos anos 60, 70, 80. Então o Seabury, a fase do Seabury, que hoje está sendo lançada em Omnibus, né? Ainda não comprei porque eu tenho tanta coisa em casa, bicho, que essa questão do espaço, quem começa a colecionar as coisas muito cedo e fica velho, aí começa a ter que lidar com essas questões de espaço também, né?
Então a galera nova, quando lança essas coisas, sai comprando. Eu não, eu fico pensando, onde é que eu vou colocar? Aí acabo não comprando. Mas a minha fase preferida é sim a do Cyber, né? E aqui o Fantasma está muito bem representado na coleção Quadrinhos LPM, com essa edição de 1986, Os Piratas de Sing, uma das aventuras mais icônicas do Espírito que Anda. E não ficou só por aí. Então aqui a gente tem também papel cartão, outra aventura super icônica do Lee Falk e Ray Moore, dos primórdios do Fantasma, O Bando do Céu, né? Eu vi essa aventura, eu tenho essa aventura em outro volume com outro título, Os Piratas do Ar, né? Os Piratas do Ar, O Bando do Céu, é a mesma coisa, eram malfeitores que usavam aviões, né, para cometer seus crimes. Então aqui você vê que é uma edição de extremo bom gosto, né? A contracapa você tem a arte maravilhosa do Ray Moore, né? Eu prefiro a do Sibério, mas a do Ray Moore tinha um claro, embora os desenhos fossem meio toscos, tinha um claro e escuro assim bastante bonito, né? Então assim, um grande atrativo dos quadrinhos realmente clássicos, eu já apreciava isso com 12 anos de idade, era o domínio que eles, cara, soltou aqui as páginas, ó. Também a edição comprada há 40 anos atrás, acabou soltando as páginas. Fui abrir para mostrar para vocês, soltou as páginas aqui. Mas eu tenho uma metodologia, eu vou colar depois. Colar é mais fácil do que consertar o grampo. Então aqui é o domínio que eles tinham do claro escuro, né? O que eu estava falando antes. Os grandes atrações desses quadrinhos realmente clássicos é o fato de eles serem preto e branco e o domínio que os artistas tinham do claro escuro. É uma coisa assim no ar, né? Uma coisa maravilhosa. Né, o uso das sombras, né, da angulação da imagem, um negócio assim fantástico, né? Então, é como eu digo, a apreciação de quadrinhos ela é um pouco diferente da apreciação dos livros, né? Às vezes você absorve mais fácil, você navega mais fácil por uma história em quadrinho do que por um livro, mas é interessante você se deter também para apreciar nuances da arte, né? Porque os caras são artistas de altíssimo nível, né? O nível de habilidade desses caras não é normal. Então, a gente tem também uma aventura clássica do Mandrake, do Lee Falk, né? O mesmo criador do Fantasma, né? E Phil Davis, seu primeiro desenhista, uma das primeiras aventuras, Mandrake, o Cobra, né? Tem uma etiqueta aqui de uma livraria, papelaria, o Livrão, Taubaté, São Paulo. A maioria desses volumes eu comprei em Taubaté. Então aqui, ó, nem sei se ainda existe essa livraria, cara. Deixa eu pegar aqui a etiqueta para mostrar para vocês. Essa era uma livraria tradicional de Taubaté, em São Paulo. Eu nem sei se ela ainda existe, né? Então aqui a gente tem uma aventura clássica do Mandrake, né? O Mandrake era um mágico, um ilusionista, né? Nos seus primórdios ele tinha poderes reais, mas depois seus poderes foram reduzidos, né? Para ilusões, esse tipo de coisa, né? Então era também um personagem fantástico, desenhado por um mestre do claro e escuro, que é o Phil Davis, né? Então um volume fantástico. O Mandrake marca presença também. O Mandrake também é um personagem que está meio sumido, né? Eu tenho vontade de fazer uma resenha só sobre o Mandrake, outra só sobre o Fantasma, só sobre esses personagens fantásticos de quadrinho que estão um pouco ausentes nos dias de hoje, né? Porque eles continuam sendo fantásticos, a maioria dos quadrinhos que eu mostrei aqui, eles são super atuais, super legais de se ler ainda hoje, até por ter uma temática menos fantástica, né, em relação a muita coisa que é feita hoje. E aqui a gente tem os primórdios dos heróis da DC. A gente tem esse primeiro volume do Batman, né, que compreende histórias clássicas de 1943 e 1944, né, Batman por Bob Kane. Em 1943 a gente tem a Gangue das Fugas, o Fantasma do Teatro. Em 1944 a gente vai ter o Coringa, né, o personagem criado pelo Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson, inspirado no filme O Homem que Ri, que foi feito a partir da obra do Victor Hugo, se eu não me engano. Se eu estiver me confundindo, por favor, deixe nos comentários. Isso aqui é como se fosse um bate-papo informal, né? Então muitas vezes a gente erra mesmo, né? Se confunde. Mas eu acho que o Coringa foi inspirado num filme chamado Homem que Ri, que foi feita a partir da obra
O Homem que Ri do Vitor Hugo, mas eu posso estar enganado. Então, por favor, se eu estiver errado, me corrijam aí. Então, aqui a gente tem algumas tiras de jornal do Bob Kane, e não sei se eram tiras de jornais ou se já era no formato revista aqui. Eu acho que era tira de jornais mesmo. E o Batman é um personagem que tem milhares de faces, né? Tem várias versões adultas do Batman, né? Do Cavaleiro das Trevas, ano 1. Mas aqui o Batman era extremamente cartunesco, né? Extremamente ingênuo, né? Era um personagem ingênuo. Então você tem a primeira página de apresentação aqui, quem são eles, né? Quem são eles, Batman e Robin. E aqui você pode ter mais ou menos um vislumbre de como eram belos esses quadrinhos antigos em preto e branco. E são as primeiras, reprodução das primeiras edições do Batman, de 1943, né? Daqui para o ano dessa edição, se passaram exatamente o mesmo período de tempo de quando essa edição foi publicada para os dias de hoje, né? Isso é de pirar o cabeção para mim entender isso. E aqui a gente tem duas histórias, né, de crime. A Raposa e a Herança. É o segundo volume do Batman, né? E duas histórias que envolvem crime também. Bob Kane, né? A edição... Essas do Batman eles publicaram nesse formato mais horizontal. Eu acredito que é para não mexer nas tiras, né? Eu tenho quase certeza que isso aqui foi publicado em tiras. Eu acho que foi sim, porque tem toda tira tinha um quadrinho com a assinatura do criador. E aqui você tem um quadrinho com a assinatura do Bob Kane em cada linha. Então, eu acho que aqui foi uma compilação das tiras de jornais do Batman, né? Aqui você vê o quadrinho aqui com a assinatura dele, o Bob Kane, né? Então aqui você tem um volume também da coleção LPM Quadrinhos do Batman, o segundo volume. E aqui o maior herói de todos os tempos, né? O maior super-herói de todos os tempos, o Super-Homem, cara. O Super-Homem aqui a gente tem a reprodução das primeiras aventuras do Super-Homem. Ele era bem diferente, ele não voava, ele só pulava, dava grandes saltos. E logo nas primeiras páginas a gente tem a origem dele, os traços extremamente toscos, né? O nível irônico que o nível de qualidade do Batman e do Super-Homem, em termos de quadrinho, era bastante inferior aos outros que eu mostrei, mas foram os que mais fizeram sucesso a médio e longo prazo, né? Então, o Super-Homem aqui, a reprodução das suas primeiras aparições, né, na revista Action Comics número 1, de 1938, e também da revista Super-Homem, da National Periodical Publications, que depois viria a se tornar a DC. Então, o Super-Homem está, sim, nessa coleção quadrinhos LPM, mas, assim, os primeiros mesmo, as primeiras aparições, foram os primeiros super-heróis, né, 1938, 39 e começo dos anos 40. E, por fim, um volume fantástico de um personagem chamado Steve Canyon, né? Steve Canyon, esse volume eu adorei, eu tenho até vontade de ler de novo, né? Porque faz muitos anos que eu li, faz muito tempo que eu não leio esse volume, me deu vontade de ler de novo, agora eu revisando para fazer a resenha. E Steve Canyon é um dos grandes quadrinistas da história, né? O americano Milton Caniff, que o Milton Caniff criou os personagens extremamente populares nos Estados Unidos, Terra e os Piratas. Só que com o passar dos anos ele foi tendo problemas, né? Os problemas clássicos que os quadrinistas tiveram com os publishers, com as editoras. O Terra e os Piratas fez muito sucesso e os caras começaram a licenciar demais e o contrato do Milton Caniff, que é o criador, Milton Caniff, ele não permitia que ele tivesse acesso a nenhum tipo de lucro sobre licenciamento. Era um contrato extremamente desleal para com o criador, né? Então ele, insatisfeito, abandonou o personagem Terra e os Piratas e criou um personagem, Steve Canyon, já publicado pela King Features, mas com um contrato com outros termos, né? Ele teria acesso, ele poderia monetizar e capitalizar muito mais em cima das suas próprias criações do que com a sua criação anterior. Então, devido a essa insatisfação, surge Steve Canyon em 1946, nos principais jornais norte-americanos. Um personagem fantástico, muito bem desenhado, que é um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, um piloto, que para sobreviver no pós-guerra criou uma empresa de aviação que vivia quebrada, né?
ele era o dono da empresa e o seu único piloto. E essa empresa pegava todo tipo de serviço perigoso e tal. E essa era a origem das aventuras do herói, né? E ele era bonitão, acabava se envolvendo com as clientes, com as mulheres, e a partir dessa empresa dele de transporte, ele acabou vivendo 1000 aventuras por pegar serviços extremamente arriscados. Então, é uma história em quadrinho, porra, muito, muito massa, né? É uma temática muito legal, mesmo para hoje, né? Com esses quadrinhos fantásticos e tal. Então, são materiais que merecem sim ser revisitados, que têm relevância, não só por nostalgia, não só por cultura, é porque é bom, porra, tá entendendo? Não, é um quadrinho muito legal, esse quadrinho aqui. Só que ele não ficaria muito tempo nessa temática da sua empresa, porque logo os Estados Unidos começaria a Guerra Fria para valer, né? Ele foi criado em 46, então 10 anos depois começaria a Guerra Fria para valer, e aí o Steve Kennedy acabou se envolvendo em aventuras militares, né, sempre contra o comunismo, né, que é uma temática bastante atual também. Começou em 1946, foi bastante longeva essa série, durou até 1989, já os jornais ainda tinham bastante relevância, quando o Milton Keynes morreu. Acho que o Milton Keynes morreu em 89, e foi exatamente o tempo de duração da série, uma série bastante longeva, e a gente tem uma compilação aqui da coleção Quadrinhos LPM. Acho que essa coleção não existe mais, porque talvez não se tenha mais tanto interesse nesse tipo de coisa hoje, né? Quando a galera que curte quadrinhos hoje, os nerds, os geeks, vão procurar quadrinhos clássicos, eles vão procurar os quadrinhos que foram publicados nos anos 80, na minha época, né? Ano 1, Cavaleiro das Trevas, Watchmen, etc, etc. Mas confia em mim, vale a pena conferir esse material. E por fim, esse aqui foi o último volume, o volume mais recente que eu tenho, a gente vai dar uma surfada aqui nos títulos, né, da coleção, a coleção Quadrinhos LPM, né, para ver o que é que saiu na época, né. E se você que está nos assistindo agora, que nos descobriu aí no YouTube, tiver algum desses volumes na sua casa, na sua coleção, por favor, deixa aí nos comentários, né, que esse canal aqui é para isso também, para a gente aprender, interagir, né, conversar com quem gosta das coisas que a gente gosta também. Então, se você tiver um volume desse esquecido aí na sua casa, deixa aí nos comentários e fale a respeito. Então, vamos dar uma passeada aqui pela coleção. Então, até a publicação desse título aqui, Steve Kennedy, que era o mais recente que eu tenho, o que é que saiu dessa coleção aqui? Abaixo, o Cruzeiro, muito quadrinho nacional, viu? Os nacionais eu não comprava, não sei porque não tinha muito interesse, eu gostava só dos clássicos americanos, mas muitos quadrinhos nacionais, então vamos ver o que é que saiu. Saiu uma revista chamada Abaixo o Cruzeiros, do artista Edgar Vasques. Alô, Nova República? Interrogação, Edgar Vasques. O Amante Leite Chatterley, D.H. Lawrence, Emerson Hunt, quadrinhos. O Analista de Bagé, personagem de quadrinhos clássico brasileiro, do Luiz Fernando Veríssimo. Anitta, uma história possível, do Guido Crepax, o criador do Corto Maltese. Não, o Corto Maltese foi Hugo Praga. Guido Crepax era quadrinhos com a temática mais adulta, mais erótica. As Aventuras dos Freak Brothers 1 e 2, Gilbert Shelton. Aventuras da Família Brasil, Luiz Fernando Veríssimo. Assassinato por Controle Remoto, Jean Duane Van der Veer e Paul Kirchner, não conheço. Batman Bob Kane, que a gente mostrou para vocês. Bar Brasil, Alex Sonic, Paulo Caruso. O Bebê de Valentina, Guido Crepax. Bianca em A Casa das Loucuras, Guido Crepax. Bianca em O Pensionato das Moças, Guido Crepax. Guido Crepax foi bastante prestigiado nessa coleção, eram quadrinhos semi-eróticos, né, digamos assim, quadrinhos adultos, meio que eróticos. Bug o Ceboso, do Fontana Rossa. A Canção de Magnum, Jean-Claude Claes. Casa Nova, Altan, Bataglia, Crepax, Miguel Paiva, Fionski. Capitão Bandeira, Paulo Caruso, Rafik Farah. Cisco Kid, José Salinas. Cisco Kid eu li, não tenho dessa coleção, mas li na antologia da Banda Exada, classe um quadrinho fantástico, Faroeste. Colombo, Altan. Corto Maltese em A Balada do Mar Salgado. Corto Maltese é um personagem italiano fantástico. Curta-metragem do Milo Manara. O Milo Manara, que era esses quadrinhos mais heróicos. Estou confundindo com o Guido Crepax, mas acho que a temática é parecida. Delírios Cotidianos, do Bukowski M. Schutlers. O Charles Bukowski, que eu fiz uma resenha no canal do livro Mulheres, e parece que tem quadrinhos de autoria dele aqui na coleção Quadrinhos LPM. Dick Tracy, em Uso Descarado.
Dick Tracy em A Piscina de Mr. Cream, foram os dois Dick Tracy que eu mostrei para vocês aqui. Chester Gold, né, o criador. Ed Morte com A Mão no Milhão, Luiz Fernando Veríssimo e Miguel Paiva. Ed Morte em Disney Blues, Luiz Fernando Veríssimo e Miguel Paiva. Ed Morte em Procurando Silva, Luiz Fernando Veríssimo e Miguel Paiva. Ed Morte em Conexão Nazista, Luiz Fernando Veríssimo e Miguel Paiva, né? O Luiz Fernando Veríssimo é um escritor conhecido brasileiro, o Miguel Paiva era um cartunista que era bastante popular, seu principal personagem era Radical Chic, virou até série de televisão, com André Beltrão, se eu não me engano. Ele era bastante popular nos anos 80 e 90. Ex Libris, Erotices, Rotundo, Fantasma 1, Fantasma 2, Fantasma 3, Lee Falk e Rei Moore. Desses três eu tenho dois, e os dois eu mostrei a vocês. O Gato de Mr. Fred, Gilbert Shelton. A Guerra dos Farrapos, Tabajara Ruas e Flávio Colin, quadrinhos históricos na história brasileira. H, o Horrível, Dick Brown. O Melhor de H1 e 2, Dick Brown. A História de O, Guido Kepraski e Pauline Reed. O Homem é Bom, Moebius, olha aí, Moebius na coleção quadrinhos LPM. A Ilha do Tesouro, R.L. Stevens e Hugh Pratt, o autor de Corto Maltese. A Lei do Cão, Edgar Vasquez. Major Fatal, Moebius de novo. Moebius, para quem não conhece, é um célebre quadrinista francês, né? Se destacou na revista Metal Hurlant, uma revista europeia, né? Que foi publicada no Ocidente com o nome Heavy Metal, e o forte dele era ficção científica, um desenho maravilhoso, eu tenho vários trabalhos dele aqui. Aí Mandrake, em O Cobra, Lee Falk, Phil Davis, foi o que eu mostrei a vocês, mas saiu uma segunda edição, Mandrake, o Desfiladeiro de Tanov, Lee Falk, Phil Davis também. O Melhor de Pfeiffer, Julius Pfeiffer. O Melhor do Recruta Zero 1 e 2, Mort Walker. O Recruta Zero, eu peguei muitas tiras do Recruta Zero, vinham junto com Garfield nos jornais, quando era adolescente, pré-adolescente. Hoje, o próprio conceito de jornal está em desuso, né? Necron 1, Magnus. Nova York, 95 cents ao dia. Bukowski e Schultz. Mais uma história em quadrinho de autoria do Bukowski, e nessa época ele era vivo, o Bukowski. Bukowski morreu no início dos anos 90. Aqui na coleção LPM Pocket. Nick Holmes 1 e 2, Alex Raymond. Cara, saiu Nick Holmes 2, eu só tenho um. Não sabia que tinha saído o 2, não. Agora eu fiquei triste, né, cara? Eu nem me lembro disso. Como é que eu não tenho o 2 do Nick Holmes, né? Pé de Pilão, Mário Quintana e Cláudio Levitan. Quinoterapia, Quino, que é o autor da Mafalda. Rango em Coisa Feia, Edgar Vasquez. Só dói quando eu respiro, Carlos. E Spirit 1, 2, 3, 4. Will Eisner, eu mostrei para vocês até o 3, que é o que eu tenho. Superman, Jeremy Siegel e Joe Shuster, que mostrei a vocês. Valentina, do Guido Capax. Valentina e Bottas, Guido Capax. Valentina Assassina, volume 1, Guido Capax. Vento Assassino, Edgar Vasquez. Vida de Passarinho, Carlos. Zé do Caixão, R.F. Luchesse e N. Rosso. Volinsky, 25 anos, Volinsky. Então, aqui é a quase totalidade do que foi publicado na coleção Quadrinhos LPM, né? Eu tenho os que me interessam aqui, eu tenho quase todos, né? O Bukowski talvez me interessasse hoje, mas na época eu não sabia nem que era Bukowski. Não tinha nem condição de ler Bukowski como pré-adolescente, a verdade é essa. E daqui o que eu sinto não ter são os volumes do Fantasma, que eu não tenho, o segundo volume do Mandrake e o segundo volume do Nick Holmes, né? Que eu realmente não sei como é que isso me escapou, porque eu era muito ligado nisso na época, não sabia nem que tinham saído esses volumes, né? Às vezes sai, mas não ia para o Ceará, né? Eu sou de Fortaleza, né? Às vezes não vinha para cá, né? Algo desse tipo. E não tinha internet para a gente comprar pela internet, pela Amazon, então, meu irmão, naquela época era assim, se tu viu, tu compra, se tu não viu também, tu não vai comprar. E é isso, pessoal, essa é a minha coleção, fantástica coleção, quadrinhos LPM de quadrinhos clássicos, com vários títulos e materiais que valem super a pena ser revisitados. Eu, por exemplo, vou reler o Steve Canyon, né? Eu acho que eu vou gostar muito, eu não me lembro de nada dessa história. Confesso a vocês, faz muitos anos que eu li, das outras eu lembro, do Steve Canyon não. Mas gostei demais da temática, né? Principalmente o que envolve a Guerra Fria e tal, então é sempre bom. Funciona como zeitgeist, né? O espírito da época, né? Muito legal também. Tem um certo valor histórico, não é como estudar a história, mas tem um certo valor histórico também. E eu vou estar relendo Steve Canyon esses dias. Se você quiser que eu faça uma resenha só do Steve Canyon, deixe aí nos comentários que a gente faz.
E é isso, pessoal. Vou colocando ponto final dessa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro. Um excelente restinho de carnaval para vocês e um grande abraço.